Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar sobre duas resenhas. Eu vou trazer dois livros interessantes aí para você, Diário de Anne Frank e Os 7 Últimos Meses de Anne Frank. Então se você já gostou do assunto, deixe seu like, se inscreve aí no canal e vamos falar de livro. Vou deixar as imagens aí dos livros conforme eu for falando. E vou começar pelo Diário de Anne Frank. Eu relutei bastante tempo para ler esse livro, talvez porque eu achasse que ele era um livro muito triste e eu não queria ler. O que me levou a ler o Diário de Anne Frank agora foi ter lido anteriormente Eu sobre o Holocausto, da Nanette. E é um livro que me chocou muito, assim, o relato de vida dela, a experiência que ela teve ali nos campos de concentração, me fez ter vontade então de ler agora o Diário de Anne Frank, que conta a história muito conhecida, né, da Anne Frank, que é uma garota de 13 anos. Anne Frank, quando ela fez 13 anos, ela ganhou esse diário de presente de aniversário. Ela já estava vivendo numa época ali onde a Segunda Guerra já estava acontecendo e algumas restrições aos judeus estavam sendo colocadas em prática. Então eles já viviam naquele clima de medo. Eles moravam na Holanda, eles viveram um tempo na Alemanha, mas o Otto, o pai da Anne Frank, ele já tinha percebido que algumas coisas já estavam ficando complicadas, foram morar na Holanda. Então ela vivia tranquilamente a sua vida de adolescente, até que algumas restrições chegaram também à Holanda. Então os judeus passaram a ter que usar uma estrela amarela para provar que eles eram judeus. Não podiam ir, por exemplo, a teatros, cinema, nada disso. Eles passaram a ter que horário certo, por exemplo, para ir aos supermercados judeus. Eles não podiam andar de bicicleta, eles não podiam andar de bonde. As crianças que estudavam em escola junto com os cristãos passaram a estudar também em escolas específicas para judeus, ou seja, eles estavam começando a ser separados, né? E aos poucos algumas pessoas começaram a receber cartas de convocação para trabalho ali para os alemães. E o Otto, ele já estava planejando talvez um esconderijo caso fosse necessário. E até que chegou o dia em que ele chegou para a família dele, a esposa, as duas filhas, a Anne e a Margot. A Margot era um pouco mais velha que a Anne, dizendo que eles precisariam se esconder. A Margot, ela recebeu uma carta de convocação. E quando ela recebeu essa carta, ele falou: agora a gente tem que ir embora. E eles foram para esse esconderijo que ficava no trabalho do Otto. Era um prédio grande, que existe até hoje. Hoje ele é um museu, onde existia um anexo secreto, que a Anne fala no diário dela. E nesse anexo, eles foram se esconder. Ele e mais algumas pessoas que não eram da família, ficaram ao todo 8 pessoas, vivendo ali por mais de 2 anos. Então, é um período complicado. Eles tiveram a ajuda de vários amigos que trabalhavam ali com o Otto, que levavam comida, levavam livros, levavam várias coisas para eles conseguirem viver, sobreviver. Então você imagina que essa família, essas 8 pessoas ficaram ali por mais de 2 anos sem ver a luz do dia, sem pisar na rua. Eles tinham uma janelinha ali que às vezes eles conseguiam olhar um pouquinho para fora, e em horários assim que não fossem perigosos, não podiam fazer barulho. Então a Anne, ela relata nesse diário muito detalhado sobre a vida dela. Óbvio, é uma visão de uma garota de 13 anos que, para a sua idade, para a época, ela era muito evoluída. E ela vai falando sobre os sentimentos dela, um sentimento de adolescente, sobre as paixões dela e também sobre os relacionamentos ali daquelas pessoas, o relacionamento com a mãe dela, que era muito complicado, o relacionamento com as outras pessoas, que ela se sentia muito incompreendida. E ela vai falando ali da maneira dela, e uma escrita muito bonita. Ela tinha muito talento, a Anne. Inclusive, ela tinha o sonho de que essa guerra acabasse e que ela pudesse ser depois uma escritora, uma jornalista, né? De certa forma, ela, infelizmente, né, com o que aconteceu, ela acabou sendo uma escritora, né, conhecida mundialmente. Então a Anne vai
contando um pouco dos relatos, o quanto vai ficando complicado as relações entre as pessoas ali que estão isoladas, porque é muito complicado. A gente que viveu e está vivendo ainda um pouco essa fase de pandemia, que a gente precisou ficar isolado de muitas atividades que a gente tinha costume de fazer. Psicologicamente é muito complicado, né? Imagina ali sem poder sair para nada realmente, para nada, tendo que conviver. Então o convívio ali não era muito fácil, era bem complicado, havia muitas brigas ali entre eles. E a Anne vai contando tudo aquilo de acordo com a sua visão, com os seus sentimentos. Ela conta sobre os medos que ela tem, que ela fica sabendo que a melhor amiga dela e a família, o pai e a irmã tinham sido levados para o campo de concentração. Ela sofre muito por isso, mas ela ainda tem esperança, ela tem sonhos de sair dali, de conquistar o mundo do jeito que ela queria. Então ela vai evoluindo. Nesse diário ela mostra, é muito nítido para quem está lendo assim, essa evolução que a Anne tem, como ela teve que crescer de uma maneira muito rápida para a idade dela. Então ela amadurece muito nesse período. Ela mesma percebe isso também nessas escritas que ela faz. Inclusive, ela escreve o diário normal, de repente elas escutam no rádio, eles têm um rádio ali, e uma pessoa importante, um político importante falou que quem escrevesse diário nessa época, contando como foi a época, para guardar esses diários porque seriam publicados posteriormente. Então aquilo deu um ânimo para a Anne, já que ela queria ser jornalista, escritora. Então ela faz a primeira edição do diário dela, ela corrige algumas coisas, conserta algumas coisas. Por isso que o diário tem praticamente 3 versões desse diário da Anne Frank. Tem a versão A, que é a versão sem os cortes da Anne, sem as alterações que ela fez. Tem a versão B, que é com a própria edição da Anne. E depois tem a versão C, que é quando o pai da Anne recebe esse diário e ele decide publicar, mas aí ele faz essas alterações de acordo com o que ele achava que deveriam ser alterados. Algumas visões da Anne sobre a vida, sobre o amor, sobre sexualidade, então tudo isso ele acaba cortando. Então quando você for ler uma edição, um livro do Diário de Anne Frank, tente talvez se atentar qual a edição que vai te agradar mais, que você vai conseguir ler, aí tem esse detalhe. E esse livro, ele mostra muito, então, além da visão da Anne, conta um pouquinho sobre a história ali do que está se passando ali naquele período da Segunda Guerra Mundial. Se não me falha a memória, o último relato, a última escrita dela no diário foi no dia 1º ou 4 de agosto de 44. A guerra já estava meio que para acabar, mas de qualquer forma eles foram surpreendidos, alguém delatou o esconderijo deles e eles foram surpreendidos e foram presos. Eles foram levados para os campos de concentração. E esse diário é encerrado dessa maneira. É como se ela esperava escrever de novo no dia seguinte, mas ele tem esse fim. Então, logo que os nazistas vão embora, uma das amigas do Otto Frank, ela encontra alguns papéis que ela junta e depois ela descobre que ali tem o diário da Anne e que ela guarda com a esperança de entregar para um deles. E ela entrega depois para o Otto, pois o Otto é o único sobrevivente, né? Então, Anne é levada aos campos de concentração. Ela, a irmã, pai, mãe e as outras pessoas que moravam ali, estavam escondidos ali no anexo, são levados também. Infelizmente, o único sobrevivente foi o pai. No final do livro, ele explica como a Anne morreu. A Anne morreu junto com a irmã. Primeiro morreu a irmã, elas duas estavam com tifo, estavam muito fracas e não resistiram. A Anne acreditava talvez que ninguém da família dela mais tinha sobrevivido. Ela ainda estava junto com a irmã, mas ela achava que o pai e a mãe já tinham morrido. E quando a irmã morre, pelo menos o relato de pessoas que tiveram com ela ali, dizem que ela se entregou e aí ela não lutou mais, né? Não resistiu, ela já não tinha mais chance. Então é muito triste, é muito comovente você ver uma criança ali vivendo essa fase, uma fase tão inaceitável de se acontecer, sonhos dela sendo interrompidos dessa maneira. Logo em seguida eu descobri que tinha, entrando agora na segunda resenha, um livro chamado Os 7 Últimos Meses de Anne Frank. Um produtor chamado Billy Lindwer,
Ele fez um documentário há um tempo atrás com 6 mulheres que sobreviveram também ao Holocausto. E essas mulheres tiveram, de alguma forma, contato com a Anne. Então, consegue, através desse livro, falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a Anne, porque no diário não mostra o depois da Anne, obviamente, né, não foi escrito. Então, essas 6 mulheres, inclusive uma dessas 6 mulheres era a melhor amiga da Anne, era uma amiga de infância, estavam sempre juntas, e inclusive que a Anne no diário fala que acha que a amiga morreu até nesses campos de concentração, ela não sabia que a amiga estava viva. E então essa amiga e as demais mulheres contam esse relato de como foi que elas passaram, então são relatos dessas mulheres sobre as suas experiências com os campos de concentração, e também alguns momentos que elas encontraram a família Frank, encontraram com a Anne, que dá pra gente um norte sobre o que aconteceu, sobre como foram os últimos meses da Anne ali nos campos de concentração. Essa amiga, inclusive, se não me engano ela se chama Hannah, Hannelly, ela teve a oportunidade de encontrar a Anne quando elas já estavam no campo de Bergen-Belsen. Elas não estavam no mesmo alojamento, elas estavam separadas por uma cerca, não dava para se ver, mas às vezes as mulheres eram alojamentos de mulheres. Ali eles separavam os homens das mulheres. Então ali elas se arriscavam às vezes à noite a chamar outras mulheres do outro lado da cerca para saber o que estava acontecendo, porque eles não tinham notícia de nada. Ninguém sabia se a guerra ainda estava acontecendo, se ia acabar, o que estava acontecendo. Ninguém contava nada para esses prisioneiros. Então ela acaba conversando com uma mulher que, por coincidência ou não, ela era uma das mulheres que estavam também escondidas no anexo secreto com a Anne. E aí elas se reconheceram, porque elas acabaram tendo contato em algum momento lá atrás. E essa amiga da Anne, ela pergunta, você tem notícias da Anne? Ela falou, a Anne tá aqui com a irmã. E aí ela chama a Anne e as duas conversam. Então foi o último momento ali que essas duas amigas tiveram, que conversaram mesmo sem se ver. Mas aí dá todo o norte pra gente sobre o que aconteceu, o que provavelmente aconteceu com a Anne, com a irmã, com a mãe e o pai. Obviamente o pai sobreviveu, o pai delas, ele já tem a sua própria história aí também. Mas é um livro assim que é muito, como eu disse, de todos os livros que eu li, o Diário da Anne Frank, Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Nanette, e esse, 7 Últimos Meses de Anne Frank, são relatos muito parecidos, mas de um relato histórico muito triste sobre essa fase, que faz a gente pensar muito que é impossível a gente pensar que ainda nos dias de hoje se faça guerra. Então, é inaceitável. Então, vale a pena a leitura, vale a pena o aprendizado de vida, vale a pena o aprendizado histórico sobre esse momento tão triste da nossa história. Então, são 2 livros que eu considero muito importantes e recomendo bastante. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí também, se inscreve aí no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!